De técnica de enfermagem a enfermeira do controle de infecção. Foi uma longa caminhada, onde tive muitas oportunidades, mas que me impulsionaram foram os desafios diários, a vontade de empreender no controle de infecção, veio no decorrer da caminhada, onde tive muitos incentivos de professores, de gestoras do meu trabalho. Desde a época que eu era técnica de enfermagem do SAMU, sempre quis aprender, viajar, fazer cursos no estado, conhecer novas pessoas. Tivemos vários cursos de grande importância na capital, socorro em difícil acesso, e tudo isso foi me estimulando a buscar o conhecimento, a aplicar na prática, a estar sempre inovando, compartilhando com os colegas, e isso me instigou, então, à carreira de enfermeira no controle de infecção. Foi uma longa caminhada, eu morava a 80 quilômetros da Universidade Luterana do Brasil, em Carazinho, ia todos os dias, então andava 160 quilômetros dia, trabalhava durante o dia numa unidade básica de saúde concursada e durante a noite eu era técnica no SAMU, onde trabalhei por 4 anos. Foram momentos de muitos desafios, mas que foram vencidos a cada dia, e a conquista foi muito grande no dia da formatura, depois com a especialização na residência multiprofissional, imediatamente passei na prova da residência, 2 anos num hospital de grande porte. De técnica de enfermagem a enfermeira do controle de infecção. Foi uma longa caminhada, onde tive muitas oportunidades, mas que me impulsionaram foram os desafios diários, a vontade de empreender no controle de infecção, veio no decorrer da caminhada, onde tive muitos incentivos de professores, de gestoras do meu trabalho. Desde a época que eu era técnica de enfermagem do SAMU, sempre quis aprender, viajar, fazer cursos no estado, conhecer novas pessoas. Tivemos vários cursos de grande importância na capital, socorro em difícil acesso, e tudo isso foi me estimulando a buscar o conhecimento, a aplicar na prática, a estar sempre inovando, compartilhando com os colegas, e isso me instigou, então, à carreira de enfermeira no controle de infecção. Foi uma longa caminhada, eu morava a 80 quilômetros da Universidade Luterana do Brasil, em Carazinho, ia todos os dias, então andava 160 quilômetros dia, trabalhava durante o dia numa unidade básica de saúde concursada e durante a noite eu era técnica no SAMU, onde trabalhei por 4 anos. Foram momentos de muitos desafios, mas que foram vencidos a cada dia, e a conquista foi muito grande no dia da formatura, depois com a especialização na residência multiprofissional, imediatamente passei na prova da residência, 2 anos, e a busca foi constante. Não parando por aí, tive a oportunidade de ser enfermeira, então, no controle de infecção, quase 7 anos que estou na instituição, atuando como enfermeira, me especializei, então, em gestão em saúde e controle de infecção. Aliado a isso, não parei um minuto sequer da busca do conhecimento, de mentorias, aprendendo a repassar as informações, respondendo a várias enfermeiras que me solicitam orientações nas redes sociais, tanto no dia a dia. Concilio, então, sendo esposa, mãe, sigo me dedicando a uma vida saudável, porque acredito muito que uma vida saudável é a base, né? Uma vida saudável física, mental, espiritual, para uma carreira de sucesso, que elas caminham aliadas. Gosto muito de compartilhar conhecimento. Aqui eu faço um parêntese falando da minha estrutura lá da infância, que a minha avó era analfabeta e ela queria muito que os filhos estudassem. Eu, como neta, ela sempre estimulou a buscar o conhecimento. Eu lembro que ela falava: minha filha, estude, porque conhecimento ninguém vai tirar de você. Isso é para sempre. E compartilhe o conhecimento, ensine. Eu ensinei ela a escrever o nome,
eu ensinei ela a contar dinheiro. Então, essas questões são muito relevantes, são muito importantes, e nesse momento que eu estou ensinando alguém, eu estou ensinando com todo o meu amor, toda a dedicação. E as palavras que me definem é fé e motivação. E a busca foi constante, não parando por aí. Tive a oportunidade de ser enfermeira, então, no controle de infecção. Quase 7 anos que estou na instituição, atuando como enfermeira. Me especializei, então, em gestão em saúde e controle de infecção. Aliado a isso, não parei um minuto sequer da busca do conhecimento, de mentorias, aprendendo a repassar as informações, respondendo a várias enfermeiras que me solicitam orientações nas redes sociais, tanto no dia a dia. Concilio, então, sendo esposa, mãe, sigo me dedicando. Bem, o momento que me impulsionou para a jornada na enfermagem foi quando, aos 18 anos, eu resolvi fazer uma seleção para agente comunitário de saúde. Eu me lembro que era uma seleção do estado do Rio Grande do Sul, para uma coordenadoria regional de saúde Palmeira das Missões, mas atuação no município de Ronda Alta. Fiz a prova, passei, fiz todos os treinamentos, qualificações, tinha enfermeiras responsáveis, atuava numa equipe de saúde multiprofissional, realizava visitas domiciliares, e cada dia era um aprendizado, era um desafio, diferentes realidades encontradas, famílias com diferentes perfis, tanto socioeconômico quanto cultural. E isso tudo me moldou como ser humano, como profissional, saber ter habilidade para conversar com essas famílias, porque estava invadindo um espaço muito íntimo, que é as suas casas. Então, isso me moldou a ter o jeito de chegar, a conversar, a saber ouvir. E também a questão de ajudar as famílias nos seus anseios, nas suas dores, a resolver o problema. Também a questão educativa. Trabalhamos muito com a questão educativa, treinamentos, teatros. Um exemplo, teatro sobre tuberculose. Íamos para as comunidades mais longínquas do município com a nossa equipe fazer o teatro, sensibilizando a comunidade para os sinais e sintomas da tuberculose, quais seriam os métodos de prevenção, o exame, e isso de uma forma lúdica. Tudo isso contribuiu expressivamente. Os desafios e as alegrias que marcaram as fases, então, da graduação. Os desafios, principalmente na questão da locomoção, foram 160 km dia durante 5 anos, deixar a filha em casa para trabalhar durante o dia e estudar à noite. Foi esse o maior desafio vencido, e as alegrias foram tantas que superaram qualquer desafio que possa ter enfrentado, que foi a conclusão, que foi a base do conhecimento, no dia que eu recebi o diploma junto com a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho.
e saber que eu estaria dando um passo para novas descobertas, que era a residência multiprofissional no Hospital de Grande Porte, Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, especialização em saúde do idoso, a qual concluí com muito esforço, muita dedicação, aliado então ao esforço, adquirindo conhecimento técnico, científico, colocando em prática, e depois então o MBA de controle de infecção pelo CCIH Cursos, que foi assim de grande relevância para construir a carreira e o embasamento que eu tenho hoje para as minhas mentorias e a prática diária no controle de infecção. O grande encontro, então, com o controle de infecção. Essa área sempre me despertou interesse desde a graduação, porque tínhamos várias linhas de prevenção já lá na caminhada do controle de infecção. Mas tínhamos uma das professoras que ela tinha vivência, trabalhou anos no controle de infecção, então ela era a grande motivadora, a professora Sandra Vanini. Falando então do desejo, o que me fascinou mesmo no controle de infecção foi o papel do enfermeiro controlador de infecção. Pela questão de ser um líder, de estar especializado, de implementar, monitorar práticas, protocolos, prevenir infecções, isso tudo me fascinou desde o início. Logicamente que eu senti muita necessidade de buscar mais, de aprender com profissionais que já tinham uma longa trajetória, realizei a especialização pela o MBA, Gestão em Saúde e Controle de Infecção, que aprendi muito, até hoje acompanho, tiro dúvidas, participo do grupo do MBA CCIH Cursos, professor Tadeu, mestre maravilhoso, um ser humano indescritível. Sempre que precisava, lá no início da minha carreira, há quase 8 anos atrás, alguma questão de controle de infecção, eu mandava no grupo, pedia orientações no ato, o professor Tadeu, com milhões de alunos, ele respondia. Então, esse carinho, esse momento de transmitir conhecimento, eu levo comigo para sempre, porque eu recebi isso e é o mínimo que eu posso fazer é colaborar com colegas que me chamam, seja na rede social, seja no dia a dia, é dar o meu melhor, passar a informação da melhor maneira possível e da melhor forma a ser aplicada. Então, isso fascina. A educação, o treinamento, para as melhores práticas, então, para a prevenção da disseminação dos micro-organismos, avaliação e monitoramento, então, dos indicadores, isso tudo motiva, porque hoje eu sei o valor que isso tudo tem, porque eu coloco em prática. O valor de saber que um indicador não está bem, avaliar qual é o motivo que aumentou aquela infecção, por exemplo, e fazer intervenções juntamente com a equipe lá da assistência, que a gente não trabalha sozinho, precisa estar com a equipe engajada, e depois analisar o indicador. Houve melhoria? O que houve? Quais foram as ações que ajudaram a melhorar esse indicador? Isso tudo é um fascínio que vale a pena. A gente se sente com energia para continuar, para começar uma nova etapa, para voltar na segunda-feira a trabalhar com essa vontade de fazer o meu melhor. Os mentores que iluminaram o meu caminho. Eu já falei anteriormente, a minha avó foi minha grande mentora, sem saber disso. A minha primeira professora era uma pessoa maravilhosa que nos ensinava a transmitir a sabedoria através do conhecimento técnico, através das experiências práticas, das suas vivências. Eu lembro-me bem que ela andava 2 quilômetros a pé para chegar até a nossa escola, que era bem longínqua no interior, para lecionar. A gente tinha um carinho muito especial e ela foi uma grande motivadora. Ela dizia, eu lembro muito bem, você consegue, você vai lá e faz, estimulava. Então, o papel do professor é muito importante na formação do ser humano, na formação da pessoa. E não podia deixar de falar, lógico, dos mentores
do ensino médio, que foram também professores. Sempre tem algum professor que tu tem um carinho, um vínculo afetivo, uma admiração especial. E também os professores da graduação, porque eles já estão te direcionando para o desenvolvimento da carreira, ajudam a definir os objetivos, dando conselhos mais profissionais, mostrando as oportunidades de crescimento, já tem um olhar mais planejado, com estratégia, me instigaram a fazer, assim que terminasse a graduação, uma especialização, então eu consegui já imediatamente passar numa prova de residência multiprofissional, tive uma vivência muito importante no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo como profissional, uma enfermeira de uma equipe multiprofissional em saúde do idoso, com muitos momentos importantes de desenvolvimento técnico-científico. Também tive a oportunidade de, logo após, fazer o MBA de controle e ficção com o professor Tadeu, que também me direcionou muito na área de controle e ficção para que eu possa hoje estar com um método bem embasado, conseguindo repassar para outras profissionais enfermeiras que desejam atuar no controle de infecção, porque o controle de infecção ele tem muito caminho, muitas oportunidades na área extra-hospitalar. Então, é nesse sentido, preparar novos colegas que queiram alavancar suas carreiras, que queiram atuar no controle de infecção, porque o conhecimento realmente ele abre caminhos, ele abre oportunidades para que a gente conquiste o que a gente almeja. Construindo uma carreira de sucesso, a estreia profissional. A estreia profissional se deu com a base educacional, que foi quando eu recebi o meu diploma de graduação em enfermagem. Foi um momento de grande importância na minha vida, porque foi um momento que eu me senti gratificada por todo o esforço durante 5 anos, andando 160 quilômetros por dia, deixando minha filha pequena em casa. Foram muitos momentos de resiliência, de escolha entre descansar ou estudar, escolhi estudar, e isso então foi a base, o momento que eu me senti mais feliz foi o momento que eu consegui levar meus colegas, meus amigos, na minha família, para comigo receber o diploma. E não me sentindo totalmente satisfeita, eu sempre busquei atualização constante, porque a área da saúde está em constante evolução. Então, é indispensável participar de cursos de atualização, workshops, conferência, estar sempre informada sobre novas práticas, tecnologias, descobertas científicas, e se tratando de controle de infecção, precisamos estar sempre com os olhos e ouvidos atentos ao uso de tecnologias, a novas competências, as novas formas de ensino, mais dinâmica, que consiga atrair mais atenção dos nossos colaboradores, porque lá na ponta quem faz a ação acontecer para a melhoria são os colaboradores que estão diretamente com os pacientes. Então, toda essa base de aprendizado é que eu carrego como evidência do método que deu certo, de educação contínua, de estar sempre em busca de mais, não estar acomodada, estar sempre procurando entender, aprender e colocar em prática e disseminar o que eu aprendo. Desafios iniciais no controle de infecção foram vários. Primeiro, medo de não saber orientar da forma adequada, medo de não cumprir as demandas. Isso é normal, mas o medo precisa ser superado através de uma ação. E essa ação foi onde eu busquei conhecimento, busquei estar amparada com profissionais que tinham uma larga experiência no controle de infecção, tive um excelente gestor de controle de infecção, Dr. Gilberto Barbosa, que é um excelente profissional, tem uma vasta experiência, habilidade técnica, científica e como líder. Eu destaco isso porque é de grande relevância, mas eu busquei também a referência de enfermeiras como eu,
que já tinha uma vivência no controle de infecção e foi de grande valia. Por isso que eu valorizo tanto o conhecimento que eu dissemino para as enfermeiras que buscam, ah, solicitando através de mensagem no dia a dia, a passar da melhor maneira possível, porque eu recebi, essas orientações e foram de grande valia. Superei os obstáculos, consegui alavancar minha carreira, consegui, profissionais que estejam ao meu lado, consigo passar mentoria através de um método já validado, consigo ir numa unidade de saúde e avaliar o que está correto, o que não está. Isso tudo foram fortalecidos, né, esse conhecimento através dos desafios iniciais. Se eu tivesse me acomodado ou desistido, eu não estaria aqui. Uma das histórias mais inspiradoras foi da minha primeira aluna de mentoria, a enfermeira Patrícia. Ela era enfermeira assistencial e eu comecei a fazer as orientações para enfermeira iniciante de controle de infecção. Hoje, a enfermeira Patrícia é enfermeira de controle de infecção, trabalha juntamente com a liderança da instituição onde ela atua, direção técnica médica, gestão de enfermagem. Tive o prazer de visitá-la no setor de trabalho, uma organização indescritível, protocolos todos organizados, melhorias todas pontuadas com demandas já direcionadas, documentação em dia. Então, esse direcionamento, este método de trabalho, esse apoio é valioso. É valioso porque o resultado é visto, é nítido o resultado. Então, um grande orgulho, sempre vai inspirar e marcar a trajetória do profissional, uma mentoria que você deu e que realmente foi eficaz, que deu certo. Uma das histórias mais inspiradoras foi da minha primeira aluna de mentoria, a enfermeira Patrícia. Ela era enfermeira assistencial e eu comecei a fazer as orientações para enfermeira iniciante de controle de infecção. Hoje, a enfermeira Patrícia é enfermeira de controle de infecção, trabalha juntamente com a liderança da instituição onde ela atua, direção técnica médica, gestão de enfermagem. Tive o prazer de visitá-la no setor de trabalho, uma organização indescritível, protocolos todos organizados, melhorias todas pontuadas com demandas já direcionadas, documentação em dia. Então, esse direcionamento, este método de trabalho, esse apoio é valioso. É valioso porque o resultado é visto, é nítido o resultado. Então, um grande orgulho, sempre vai inspirar e marcar a trajetória do profissional, uma mentoria que você deu e que realmente foi eficaz, que deu certo. Questões desafiadoras que lidei. Como eu fiz para equilibrar? Lembro-me bem dos momentos mais difíceis que passei. A fé em Deus foi o maior alicerce para conseguir superar os desafios, e também o equilíbrio do dia a dia, das lutas do trabalho, eu mantive através de atividade física, fazendo com que meu corpo físico estivesse cansado e minha mente descansada. Então foi uma das estratégias que eu utilizei que me valeram muito para sair, então, das situações desafiadoras de estresse, lidar com pressão. Também uma questão importante foi saber calar no momento oportuno, não retrucar, saber ouvir, porque por vezes a gente passa por momentos que o colega não está bem, não é contigo a situação. E saber calar, faz toda a diferença, com certeza. Então, é através dessas questões que eu consegui equilíbrio e superar, então, as situações desafiadoras no decorrer da carreira. Questões desafiadoras que lidei. Como eu fiz para equilibrar? Lembro-me bem dos momentos mais difíceis que passei. A fé em Deus foi o maior alicerce para conseguir superar os desafios, e também o equilíbrio do dia a dia,
das lutas do trabalho, eu mantive através de atividade física, fazendo. Hoje em dia, manter-se atualizada é mais fácil do que antigamente, né. Hoje temos os meios, digitais que nos auxiliam muito a ter contato com grandes nomes, né, das nossas áreas de controle de infecção, por exemplo, a participar de congressos presenciais, online, a oportunidade existe, mas eu aprimoro meus conhecimentos de controle de infecção estando atenta a todos os novos eventos, a ter contato com profissionais renomados, a mandar e-mail, eu busco sempre estar atualizada dessa forma, aprimorando, trocando informações, participando dos grupos. Isso faz com que eu esteja atualizada e aplicando no dia a dia as melhorias. Hoje em dia, manter-se atualizada é mais fácil do que antigamente, né. Hoje temos os meios, digitais que nos auxiliam muito a ter contato com grandes nomes, né, das nossas áreas de controle de infecção, por exemplo, a participar de congressos presenciais, online, a oportunidade existe, mas eu aprimoro meus conhecimentos de controle de infecção estando atenta a todos os novos eventos, a ter contato com profissionais renomados, a mandar e-mail, eu busco sempre estar atualizada dessa forma, aprimorando, trocando informações, participando dos grupos. Isso faz com que eu esteja atualizada e aplicando no dia a dia as melhorias. Hoje em dia, manter-se atualizada eu acredito que uma das grandes questões do controle de infecção para a saúde pública é a proteção dos pacientes, dos profissionais de saúde, prevenção de surtos, epidemias. Então, esses aspectos são de grande relevância. Já tivemos experiências com a questão da pandemia, o quanto é importante, o quanto o controle de infecção se destacou nesses últimos anos e quão grande é sua relevância no momento de isolar um paciente, no momento de saber dar as informações aos profissionais de saúde que estão lá na ponta, direcioná-los quais são as precauções, qual é o tempo do isolamento, que tipo de isolamento que é, se é um isolamento aéreo, de contato, por gotículas. Essa paixão que move o controle da infecção é estar atento para evitar danos, para a redução da propagação de doenças, a resposta rápida a emergências, questões de surto da Covid, por exemplo, que a gente trabalhou muito nesse aspecto, que é visível a questão do controle de infecção na contenção do surto, e também outros surtos de pediculose, escabiose, N doenças. O controle de infecção sempre vai estar ali, com o olhar atento, fazendo a sua ação e com a sua ação tendo resultado e impactando na vida da comunidade e na vida da sociedade como um todo. O que me contagia no controle de infecção, que faz com que eu me motive e me dedique com afinco nessa área, são as histórias de resiliência e superação, por exemplo, no enfrentamento da crise da Covid, da pandemia, que foi um caos, conseguimos, ter resiliência, pensamento crítico, agir com motivação, apesar de todo o contexto, pandêmico. Então, a paixão pelo controle de infecção, ela vem da combinação dessas motivações, do desejo de fazer a diferença na vida dos pacientes, na saúde pública. Cada avanço no controle de infecção é um sucesso para a equipe, é uma sensação de conquista, faz um impacto positivo e duradouro, torna então essa área não apenas desafiadora, mas profundamente recompensadora. Acredito que um dos maiores desafios que enfrentamos quando estamos atuando no controle de infecção, são as questões de resistência cultural, mudança de comportamento, superar então essa resistência à mudança de práticas estabelecidas pode ser um desafio. Muitas vezes, enfrentamos o desafio de melhorar
a adesão à higiene de mãos, onde uma equipe age de forma adequada, outros profissionais não tão quanto. Isso faz que seja um desafio contínuo, por busca da melhoria do indicador, porque sabemos a importância da higienização das mãos no impacto da redução das infecções, dos germes multiresistentes nas instituições de saúde. Então, para promover essa solução de mudança de cultura, precisamos estar sempre atentos, treinando, mostrando o indicador que não está adequado, vamos melhorar, impulsionando essa equipe, então, para que haja uma mudança de cultura, uma maior adesão. Um dos itens, porque trabalhamos com inúmeros itens, a questão da adesão aos bundles de prevenção de pneumonia, prevenção primária de corrente sanguínea, prevenção de infecção do trato urinário. Então, também é um desafio que haja adesão adequada a todos esses protocolos e bundles de prevenção. A dica mais valiosa para atuação, e disseminação, então, das ações para a promoção da saúde são a educação, treinamentos continuados de forma regular e também conforme demanda, porque às vezes podem surgir demandas, dos próprios colaboradores que nós temos que atender. Qual é a demanda que essa equipe está precisando, ou qual é o indicador que teve baixa adesão nesse período? Eu preciso então capacitar a equipe para que haja uma melhoria. E com isso, realizando então simulações, demonstração, indo em loco, para que realmente haja a mudança, na prática. E, a partir daí, motivar a mostrar também o monitoramento e avaliação após os treinamentos e dar o feedback para a equipe, para que seja construtivo as boas práticas. Os meus objetivos no controle de infecção na carreira, olhando para um futuro, é mostrar para as enfermeiras, dando empoderamento através do conhecimento para as práticas eficientes de controle de infecção, melhorando o seu ambiente de trabalho, instituição de trabalho, pode ser intra ou extra-hospitalar. Por quê? Na área extra-hospitalar tem muitas oportunidades para enfermeiras de controle de infecção atuar. São exemplos disso as clínicas odontológicas, clínicas estéticas, instituições de longa permanência para idosos ou crianças, escolas, vários locais onde há necessidade efetiva de uma orientação, de treinamentos para a prevenção de infecção. Então, é um olhar para o futuro no controle de infecção, é disseminar o conhecimento, fazer com que novas enfermeiras tenham esse olhar mais fortalecido no controle de infecção e por que não seguir carreira numa área tão promissora que abriu tantas portas por necessidade a nível global. Então, moldar esse olhar com dedicação e ver que o futuro precisa ser mais seguro no quesito de controle de infecção e segurança dos pacientes. A decisão mais importante que eu tomei, no controle de infecção foi a de investir em educação e formação avançada. Optei então por um grau acadêmico, pós-graduação em controle de infecção, mentorias de profissionais, enfermeiros que já estavam com vasta experiência na área, atuando diariamente, sendo mentoradas também. Isso me fortaleceu muito na decisão e também no momento que eu decidi passar o conhecimento para novas enfermeiras, e isso transformou realmente a minha vida. As lições aprendidas foram que eu devo continuar e que o retorno é muito importante, a questão satisfação pessoal, profissional, sabendo que a vida de outra colega está sendo transformada, está sendo melhorada e ela terá outras oportunidades além da assistência, se assim ela quiser. A enfermagem me ensinou a não causar dano, fazer com que o paciente que chegue na instituição saia melhor do que ele chegou. É o cuidado como se fosse alguém da minha família, a empatia, o se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo para os colegas, poderia ser o meu filho, a minha filha que estivesse ali. Então isso faz com que a atuação nossa seja
além de técnica científica, seja o emocional, o ato de cuidar. Então, são esses aprendizados que a enfermagem traz, de cuidar do outro como cuidar de mim próprio. Então, acho que isso é o que é o grande viés, é a, a grande lição da enfermagem é fazer o melhor, como se eu estivesse cuidando de mim, de alguém da minha família. Enfrentei os grandes momentos de dificuldades e frustrações na trajetória foi com resiliência, adaptabilidade. Foram momentos desafiadores, estressantes, mas a resiliência, a capacidade de adaptar-me às mudanças e adversidades foram muito importantes. Então, com isso, eu consegui superar as dificuldades e encontrar força para continuar mesmo em momentos de crise. E que eu falava anteriormente, nos áudios anteriores, é que a fé ajudou-me muito a superar todo e qualquer desafio e também a questão de fortalecer o físico, porque o físico fortalecido, a mente acalma. Os conselhos que eu daria para o eu do passado no início da carreira. A importância da comunicação, empatia, compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro e oferecer cuidado com compaixão é fundamental. Saber ouvir, porque às vezes o que o paciente mais precisa é que você esteja atento aos seus anseios através de uma escuta ativa. Ou não só o paciente, mas o colega que está do teu lado, o colega que está no plantão contigo. Então, são esses os principais conselhos que eu daria. Saber ouvir, ser resiliente, empatia, compaixão, uma boa comunicação. São esses os principais itens que eu daria para o eu do passado. A principal mensagem para as enfermeiras que desejam brilhar nas suas carreiras é o desejo de aprender, é o desejo não acomodar, sair da zona de conforto, ir em busca do desenvolvimento da expertise, fazendo especializações, lendo pesquisas e publicações, assumir o papel de liderança, inovação, se colocar na posição de líder, colocar em prática as inovações, implementações de melhorias, fazer mentorias. É muito importante porque tu tem uma profissional ou um profissional que esteja habilitado, que tenha a vivência diária naquela atuação. Isso faz com que você lidere e você tenha a expertise para fazer o diferencial aonde você estiver atuando. Destaco a questão de superar o medo. No controle de infecção, pelas exigências diárias, a gente tem medo de não ser a profissional que vai resolver, medo de falhar com as situações desconhecidas, mas todos esses medos, essa insegurança, elas podem ser vencidas quando nós temos um objetivo de fazer o melhor, de buscar através do conhecimento soluções inovadoras, através de habilidades de comunicação, de ir até o local, de ver as possibilidades do pensamento analítico e colocar em prática, claro, com sabedoria, entender sempre o lado do outro, porque por vezes eu não sou sempre a pessoa que está certa, tem que saber ter esse equilíbrio de entender o lado do outro, e isso faz com que a gente vença o medo, identificando então e abrindo portas para as oportunidades através do conhecimento, buscando mentorias, buscando cursos para estar amparada legalmente para superar os desafios encontrados tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente sobre iniciar no controle de infecção e agora o que fazer, o que eu devo saber para me destacar como enfermeira no controle de infecção. Então, aqui vai algumas das ações que considero super importante, que é a combinação de habilidades técnicas, conhecimentos teóricos, mas muito mais que isso, habilidades interpessoais, tanto para relacionamento com a equipe interna do controle de infecção, quanto os profissionais que estão na assistência direta ao paciente.
não consigo me destacar se eu tiver só uma das habilidades, preciso ampliar este leque para, além do conhecimento teórico, então habilidades de relações interpessoais é muito importante. Conhecimento técnico, formação, educação, habilidades para diagnóstico, todas as legislações legais do controle de infecção, surgimento de novas notas técnicas, RDCs, então estar com o olhar sempre atento às novas demandas institucionais e das organizações regulamentadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Qual a diferença entre SCIRAS e CCIRAS? O SCIRAS é o serviço que executa as ações de controle de infecção. A comissão CCIRAS é representada por grande parte dos profissionais da instituição nas reuniões periódicas, então, para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. O SCIRAS, que é o serviço, executa no dia a dia as ações, desenvolve em conjunto, então, com o CIH, visando prevenir e reduzir a incidência ou a gravidade das infecções hospitalares relacionadas à assistência. O segredo do seu futuro está condicionado à sua rotina diária. Por quê? Através de uma rotina diária eu consigo atingir os objetivos. É através destes métodos rotineiros que a gente consegue concluir as metas estabelecidas conforme o objetivo de cada um. Falando então da minha caminhada como profissional de saúde. Lá em 99, iniciei então como técnica de enfermagem do SAMU, mais prefeitura. Após, fiz a licenciatura em ciências biológicas, depois a graduação em enfermagem, logo em seguida a especialização em saúde do idoso, pela residência multiprofissional da UPF, Hospital São Vicente de Paulo. Tive o privilégio também de ser professora do curso técnico de enfermagem e ingressei no controle de infecção, onde construo e consolido essa caminhada até os dias de hoje. Auxiliando outras enfermeiras, então, a também construir carreira no controle de infecção, melhorando seus serviços, sendo subsídio e suporte para o crescimento das colegas. Quem não quer aumentar a sua produtividade? E para que isso aconteça, se faz necessário organizar e priorizar algumas tarefas, estabelecer prioridades, identificar quais são as atividades que são mais críticas. Um exemplo no controle de infecção. O que eu preciso realizar como item número 1? Qual é a importância? Usar uma lista de tarefas é o que eu consigo realizar já no domingo de noite ou na segunda de manhã, uma lista das principais atividades para conseguir gerenciar meu tempo. E responsabilidades diárias que eu não posso deixar, que são prioritárias. E investir, então, nesse tempo dedicado para resolver as pendências e adoto ferramentas, tecnologias, coloco na agenda, consigo monitorar, então, se eu estou conseguindo realizar as atividades propostas. E uma das questões que auxilia muito é colocar o telefone de lado, as redes sociais, durante o período ali que você está na atividade focada, não atrapalhar o teu direcionamento. Prevenção de infecção por micro-organismos multiresistentes. Este item é de grande relevância, visto o aumento, então, do número de bactérias multiresistentes nas instituições de saúde. Se faz necessário o protocolo bem implementado, bem disseminado na instituição e monitoramento, então, das precauções padrão, das questões de isolamento, se todos da equipe estão seguindo as recomendações que são pertinentes para evitar a disseminação, como higienização das mãos, o uso de EPIs, higiene e desinfecção do ambiente, kits de sinais vitais de uso individual. Esses cuidados são fundamentais, mas para que eu consiga saber se está ocorrendo, eu preciso mensurar a adesão, indo até os setores, avaliando, tendo esse indicador. Prevenção de contato.
Quando eu irei utilizar precaução de contato? Orientar os meus colaboradores. Quando eu estiver pacientes com infecção ou colonização causada por micro-organismos multiresistentes, transmitidos através do contato, superfície e equipamentos. Um exemplo, Klebsiella multiresistente, Pseudomonas multiresistente, Acinetobacter multiresistentes. Precaução por gotículas. Quando eu preciso utilizar? Quando cuidar de pacientes com infecção suspeita causada por micro-organismo que é transmitido através de gotículas respiratórias. Um exemplo, influenza, H1N1. Precaução padrão. Essa é a precaução mais importante que deve ser aplicada a todos os pacientes, independente de serem portadores de germe multiresistentes ou não. Elas assumem que todas as pessoas que estão potencialmente infectadas ou colonizadas por algum patógeno pode ser transmitida no ambiente de assistência à saúde e devem ser implementadas em todos os atendimentos, independente do diagnóstico do paciente. Precauções por aerossóis. Quando devo utilizar? Ao cuidar de pacientes com infecção suspeita causada por micro-organismos transmitidos pela via aérea, tais como tuberculose, sarampos, entre outros. Utiliza-se a máscara N95 ou PFF2. Alerta de saúde. Conheça os riscos e prevenção da Mpox. O que é Mpox? É uma doença viral causada pelo vírus Mpox, que pertence à família do vírus da varíola. O quadro clínico, a doença geralmente evolui com sinais e sintomas leves, porém, algumas pessoas, especialmente aquelas com imunossupressão, podem desenvolver formas graves. A manifestação cutânea típica é pápulo vesicular, precedido ou não de febre e de linfadenopatia, que são os inchaços dos gânglios. Outros sintomas incluem dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e exaustão. Como ocorre a transmissão da Mpox? A transmissão ocorre principalmente por meio de contato íntimo, incluindo contato direto com lesões de pele, erupção cutânea, croças ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, contato íntimo sexual, contato com objetos e superfícies contaminadas, contatos com secreções respiratórias. E a transmissão ocorre desde o aparecimento dos sinais e sintomas até a erupção de pele ter cicatrizado completamente, com a formação de uma nova camada de pele. E a testagem laboratorial? O diagnóstico laboratorial é realizado por meio de uma detecção molecular do vírus, utilizando a reação em cadeia de polimerase em tempo real, a qPCR. E a vigilância? Realizar notificação oportuna de casos suspeitos da Mpox nas primeiras 24 horas. Investigar os casos prováveis e confirmados, contactantes para reconhecer os grupos de riscos, os modos de transmissão na comunidade. Importante elaborar um plano de contingência e o fluxo de atendimento de Mpox na instituição. Realizar treinamentos com as equipes sobre precauções e isolamentos, uso adequado de EPIs e orientar a coleta adequada das amostras para testagem. Lembrando que a coleta das amostras deve ser dupla, uma para o laboratório particular e outra para o laboratório referência, que são os LACENS.